Mas o principal desse trabalho sobre a avó, para vocês terem uma ideia, que eu faço esse trabalho desde 2010 com os meus estudantes. Lá no Recanto das Emas, a gente escreveu a história do Recanto das Emas a partir de todos os trabalhos, que hoje em dia eu já tenho quase 2.000 trabalhos, né, depois de tantos anos, sobre as avós dos meus alunos. Então, esse ano aqui na escola, eu já recebi 143 Nossa, trabalhos. professor, em 2009 eu estaria, quer dizer, em 2010 eu estaria com 1 ano. Não, então, eu já estou em sala de aula desde a época aí que você estava nascendo, né? Velho que eu sou. Mas aí, no caso, aqui na escola, eu já recebi esses 143 trabalhos, e é importante a gente pensar uma coisa. Cada avô, cada avó de vocês tem uma história de vida. Nenhuma história de vida é igual à outra. Ela é feita por aquela pessoa, ela tem o jeito da vida daquela pessoa, ela tem a luta daquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, essas histórias de vida, elas têm coisas que se aproximam, coisas que são parecidas, coisas que caminham juntas. Então, a gente vendo todos esses trabalhos que vocês apresentaram sobre as avós de vocês, a gente percebe algumas coisas parecidas, tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode falar aqui, ó, sobre os trabalhos das avós de vocês, é como a maioria desses avós vem de regiões parecidas do Brasil. A maioria dos avós dos trabalhos que me entregaram, por exemplo, vieram do Piauí. Tem 23 avós que saíram do Piauí, principalmente do interior do Piauí, para vir aqui para Brasília para procurar uma vida melhor, para conseguir um trabalho digno, para ter uma moradia, para dar uma vida melhor para a família. Mas tem 21 que vieram do interior de Goiás, tem 19 que vieram da Bahia, tem 16 que vieram de Minas Gerais, 13 que vieram do Maranhão. Ou seja, esses eu estou falando só os estados principais, porque teve muitos, teve Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Tocantins, de vários estados do Brasil, tem avós que saíram para procurar essas oportunidades aqui em Brasília. E a gente teve até 2 avós, contando todas as turmas da escola, né, que vieram até de fora do Brasil. Tem uma avó do Peru e uma avó do Equador, de alunos aqui da escola. Mas é para mostrar esse fluxo de pessoas que está vindo para o Distrito Federal com essa ideia de um projeto de vida, de uma mudança de vida. E mesmo que esses avós de vocês não tenham vindo para Brasília, o fato de vocês estarem aqui hoje conecta a vida das avós de vocês com a história de Brasília. Porque se a gente for pensar, ó, dos 143 avós, 122 mudaram do lugar onde eles nasceram. Só 21 avós ainda moram no mesmo lugar que eles nasceram. E mesmo esses avós que ainda moram no lugar onde eles nasceram, a história deles está ligada com o Distrito Federal, porque os filhos deles vieram para cá. Ou, mesmo que seu avô mudou, e não, ou sua avó mudou e não veio para Brasília, mas os filhos vieram, tanto que vocês estão aqui. Então, essa escola, que foi construída 60 anos atrás, que é tão importante, que está no centro de Brasília, está recebendo vocês que estão aqui porque teve a luta da sua avó, teve a luta do seu avô, que passou por muita coisa, por muita dificuldade. Quanta avó, quanto Professor, avô não contou aí no trabalho para vocês que morava na roça, que a vida era difícil, que tinha que lutar muito para poder ter as coisas, que na infância, que a infância foi muito diferente da sua, por exemplo, porque, por exemplo, a gente está acostumado a viver numa época onde a criança tem que estudar, onde é proibido a criança trabalhar, onde a família, a escola, todo mundo tem responsabilidade em cuidar dessa criança e desenvolver ao máximo a capacidade que ela tem. Se a gente for pensar o que era ser criança na época do seu avô, na época da sua avó,
era muito diferente do que é ser criança hoje em dia. Muitas vezes eles não tinham brinquedo, tinham que fazer o próprio brinquedo. Muitas vezes eles tinham que, desde pequeno, ajudar em casa, ajudar a cuidar dos irmãos, ajudar a arrumar a casa, ajudar a trabalhar na roça, porque se não plantasse, se não colhesse, não ia ter comida. Então, é uma forma de ser criança que às vezes eles até falam, era igual já ser adulto, porque não se percebia do mesmo jeito o que era ser criança. Então, vários deles, por exemplo, tiveram a oportunidade de estudar, vários falaram que foram para a escola, a maioria, mas quase nenhum terminou os estudos. Poucos, a minoria, terminaram os estudos. Alguns ainda foram terminar o estudo depois de adulto, depois de velho, mas assim, a maioria estudou ali só um pouquinho para saber o básico, porque as escolas ficavam muito longe, não tinha escola para todo mundo, às vezes não tinha material para estudar. Então, assim, essa oportunidade que as crianças têm hoje de estudar, de desenvolver o conhecimento, de entrar em contato com vários assuntos, se a gente for pensar que nós todos estamos aqui nessa sala, usando internet, usando equipamentos para poder debater, isso é muito privilégio, comparado com o que foi a história de vida que os avós de vocês tiveram. Então, às vezes, a gente precisa entrar em contato com essa história, a gente precisa conhecer isso que se passou com eles, para a gente poder valorizar, para a gente poder, inclusive, fazer da melhor forma a oportunidade que a gente tem hoje em dia. Porque se a gente for pensar assim, por exemplo, também, essa luta dos avós que começou nessa infância difícil, que começou nessas regiões longe do Distrito Federal, ela também vai continuar nas formas de trabalho que os avós de vocês vão ter. Por exemplo, vários avós, a maioria das avós, né, falaram de empregos como, principalmente, o emprego que mais apareceu, o tipo de trabalho, foi trabalhar na roça, né? 23 avós falaram que trabalharam com agricultura a vida inteira. Mas teve avó, depois, 12 que eram domésticas, 9 que eram babás, 10 que eram dona de casa, porque dona de casa também é trabalho, quem ajudou a cuidar de casa sabe que cuidar de casa dá muito trabalho. E geralmente as mulheres que ficam sobrecarregadas com esse trabalho da casa, quando o trabalho da casa é um trabalho que tem que ser de todo mundo que mora na casa, né? Às vezes as próprias mulheres passam esse serviço só para as filhas têm que ajudar em casa, enquanto os filhos ficam lá sem fazer nada, só na folga. E, na verdade, todo mundo precisa ajudar em casa, né? Para não sobrecarregar ninguém, a gente precisa dividir as tarefas, precisa ajudar mesmo. Então, teve muita avó que falou que artesã, vendedora, cobradora de ônibus, copeira, feirante, balconista, zeladora, cozinheira, lavadeira, técnica em enfermagem, professora, funcionária pública, teve pedreiro, teve cabeleireiro, ou seja, um monte de trabalhos. Que mostram também essa diferença que existe entre essas coisas que a gente está tentando aproximar. São as histórias de vida das avós de vocês. Elas também falaram sobre a experiência de ter filhos, sobre a experiência de ter neto, que é uma coisa que conecta com a família de vocês. Mas se a gente reparar também, a maioria falou que o mundo era melhor antigamente, a grande maioria, né? Por quê? Aí quando a gente vai ver assim, várias falam assim, não, a tecnologia melhorou, as coisas estão mais modernas, mas em compensação, o mundo está mais violento, as pessoas têm menos tolerância, menos respeito. Então, assim, a gente percebe que elas veem coisas melhoraram, tem algumas avós que até falam, não, a melhora da tecnologia é o principal. Esse mundo mais fácil, com mais tecnologia é melhor. Mas a grande parte das avós ressalta que essa mudança no comportamento, na estrutura das famílias, no jeito das pessoas conviverem e se ajudarem, isso piorou muito e para elas é o que faz o mundo ser melhor antigamente, na época que elas eram mais jovens e tudo mais. É que dos 143 trabalhos das avós que eu li, 122 eram sobre mulheres, eram sobre as avós. Só 21 eram sobre os avós. E isso é uma coisa que acontece todo ano. 80% dos trabalhos ou mais são sobre as avós. Porque geralmente a avó é uma pessoa mais próxima da gente. Isso acontece por três motivos principais, né?
O primeiro motivo é que as mulheres, em média, no Brasil, vivem mais que os homens, muito mais. Normalmente, as mulheres vivem de 10 a 11 anos a mais que os homens. Por quê? Homem morre mais assassinado, né? Homem é bicho violento, agressivo, que sai caçando confusão, arrumando problema com os outros. O homem gosta de conflito, de tragédia, assim, de problema. O homem é muito mais relacionado com essas coisas, enquanto as mulheres geralmente têm mais cuidado, têm relações mais tranquilas, mais amorosas, mais conversadas. Isso se reflete no índice de assassinato dos homens, que é muito maior. O homem morre mais de acidente de trânsito, o homem morre mais assassinado do que as mulheres, e isso diminui a média de vida dos homens. E homem cuida menos da saúde também, né? O homem geralmente só vai no médico quando o problema já está muito avançado. As mulheres têm mais cuidado com a própria saúde. Além das mulheres terem mais cuidado com os outros, normalmente elas têm mais cuidado com elas mesmas também. E isso faz com que as mulheres vivam mais. Então, geralmente, em muitos casos, acontece da avó ainda estar viva, da avó estar por ali ainda e o avô não ter mais. Isso é uma situação. A outra situação é que as mulheres dificilmente abandonam a família. Geralmente a mulher passa a vida inteira com a família, próxima dos filhos, dos netos, enquanto homem, infelizmente, isso acontecia no passado e continua acontecendo hoje, tem muito caso de homem que abandona a família, que larga a mulher quando ela está grávida, ou logo que o bebê nasce, que vai fazer outra família, então que não cria vínculo, então muitas vezes não tem a história do avô, porque a família não tem contato com aquele avô não fez parte da família, né? Ele ajudou a gerar a família, mas não ficou para construir a família, né? E aí a mulher tem que ir sozinha trabalhar, criar os filhos, cuidar dos netos. Isso é uma coisa que, infelizmente, é muito comum. E ainda tem um terceiro motivo, é que também as mulheres, normalmente, elas gostam mais de contar, elas são mais próximas, elas têm mais paciência com os netos. Então, muitas vezes, quando você vai procurar a história mais acessível é a história da sua avó. Seja porque ela está mais disposta a contar, né? Seja porque, às vezes, quando você vai conversar com seu pai ou com a sua mãe, eles conhecem mais a história da mãe deles, da avó deles, porque conviveu mais em casa, porque teve mais informação, enquanto o avô, às vezes, participa menos da criação dos próprios filhos e dos próprios netos. Então, assim, eu sei que, é claro, tem avô que gosta de contar história, tem avô que é presente, afinal de contas, teve 21 trabalhos sobre o avô. Mas, na maioria dos casos, é mais fácil a gente entrar em contato com a história da nossa avó para poder fazer o trabalho. Então, nesse cenário todo, galera, com essas informações, assim, eu fiz meio apressado, porque a gente perdeu um pouco o tempo da aula, mas com essas informações todas, a gente consegue perceber como essa história da sua vida, a história da sua família, na qual a história da sua vida está inserida, ela está contando um pouco da história de Brasília, ela está contando um pouco da história do Brasil, desse processo das pessoas irem de um lugar para o outro, desse processo das pessoas lutarem por uma vida melhor, desse processo das pessoas que buscarem ter uma moradia digna, um bom emprego, uma boa condição de estudo para os filhos e para os netos. Então, assim, a nossa história, ela sempre faz parte da história da sociedade na qual a gente pertence. E aí a gente vai percebendo, ao ver essas trajetórias de vida das avós de vocês, como foi importante toda essa luta para hoje a gente estar aqui na escola conversando, tá bom?